E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia aqui é a gente resolver as questões ali que eu propus na aula do dia 11, né? Eu pedi para vocês resolverem alguns exercícios na parte de atividades ali do Geek One, né? E eu pedi para vocês darem uma olhadinha em 6 exercícios na página 4 do capítulo 3, né? Para vocês poderem entender um pouco melhor como funciona toda essa questão de queda livre. Então, ó, primeiro eu vou resolver esses 6 exercícios aqui do livro. Entrar no capítulo aqui. Então aqui estão os exercícios. 1, 2, 3. Então vamos lá. Vamos começar aqui a partir do 1. Então a questão 1 fala o seguinte, ó. Os vídeos que apresentam astronautas executando tarefas no interior de ônibus espaciais orbitando em torno da Terra mostram que os objetos flutuam no ar, parecendo não ter peso. O peso aparentemente nulo se deve ao fato de um ônibus espacial e te dá aí 5 alternativas, né? Então, o peso é a força que a gente dá o nome de força-peso, né? A força de atração gravitacional entre o corpo celeste e você, né? Então, o seu peso ele está relacionado com a massa do seu corpo, né? Qual a quantidade de matéria que tem no seu corpo, a massa do seu corpo, que essa não muda, né, de uma hora para outra, né? Você vai emagrecer, vai engordar e aí vai mudar a sua massa. Mas se olhar agora, você tem uma certa massa, daqui a uns segundos vai ter uma massa igual, beleza? Agora a força, peso, né? A força-peso ela depende do lugar que você está, depende da aceleração da gravidade. Então, se você está no planeta Terra, seu peso ele vai ser 1. Se você for para a Lua, seu peso vai ser outro. A sua massa permanece a mesma. Seu corpo, a quantidade de matéria não vai mudar. O que vai mudar vai ser o peso, o seu peso, porque ele depende da gravidade, tá? Então, até eu costumo comentar na sala de aula que quando a gente fala que a gente vai em algum lugar pesar, né, usar o termo, né, quando você vai numa balança de uma farmácia, em algum lugar para poder pesar, olhar seu peso, na verdade você não está olhando seu peso, está olhando sua massa, porque aparece lá 50 kg, 30 kg, então 20, 30 kg é muito pouco, né? 60 kg, 80, 100 kg, então isso é a massa. O peso, ele é força, e força a gente utiliza a unidade Newton. Então você teria que pegar essa sua massa e multiplicar pela aceleração da gravidade do lugar que você está para achar qual que é a força-peso. Qual seria seu peso. Então, a gente normalmente utiliza, né, o termo peso, mas seria relacionado à massa. Então, tomar cuidado com isso. Na física, massa é uma coisa, peso é outra coisa. Peso é força, está relacionado com massa e aceleração da gravidade. Então, ó, quando ele fala aqui essa questão do peso aparente ser nulo, né, e qual que é o motivo para isso, ele fala o seguinte, ó, a primeira, se deve ao fato do ônibus espacial e os objetos em seu interior estarem caindo juntos para a Terra. Essa é a resposta correta. Porque quando você está caindo na direção da Terra, você tem uma aceleração da gravidade ali, e aí você é como se você ficasse flutuando, né? Então você está sempre caindo na direção da Terra, e essa é a ideia ali do ônibus espacial, né? Tem até alguns vídeos no YouTube que, se você procurar, tipo, piloto simula gravidade zero, né? Avião simula gravidade zero, alguma coisa assim, você vai ver, basicamente o que o cara faz no avião é o quê? Ele está lá voando e tem uma força te puxando para baixo, não tem a força-peso te puxando para baixo, então você fica lá pregadinho na poltrona. Quando ele deixa o avião cair, né, ele vai lá e deixa o avião simplesmente começar a cair por causa da gravidade, é lógico que depois ele vai voltar, né, a flutuar, mas ele vai deixar cair e as pessoas começam a flutuar. E aí ele faz esse experimento, né? Ele deixa o avião começar a cair e as pessoas saem do banco como se elas estivessem flutuando ali dentro. E tem até um vídeo que é engraçadinho, que tem os dois pilotos lá de boa, assim, eles começam a fazer isso e tem um cachorro no avião. E o cachorro não está com cinto, eles estão com cinto de segurança. E o cachorro vai lá, aí ele começa, né, simplesmente os dois lá de boa, assim, o cachorro começa a flutuar lá atrás e começa a olhar assim, né, como se nada tivesse acontecendo. Então, para você simular esse peso nulo, basta você cair em direção à Terra. Lógico que se a gente cair de uma certa altura muito pequena, né, não vai dar para ter essa noção, mas quando você começa a estar, né, dentro de um avião e tudo ali está caindo, você vai sentir como se você estivesse flutuando numa estação espacial. E aí vamos colocar as outras questões aqui, as outras alternativas para a gente poder
vê o que está errado. Então, está girando sobre si mesmo em alta velocidade. Girar sobre si mesmo em alta velocidade é como uma centrífuga faz, né? Você pegar a centrífuga de uma máquina de lavar, o que acontece quando ela gira em alta velocidade? A roupa prega, né, nas laterais. Então, é como se a gente tivesse, você girar em alta velocidade assim, você simula a gravidade, na verdade, um aumento de gravidade. É assim que eles costumam treinar pilotos para poder, né, sair da Terra, né, astronautas. Eles colocam numa centrífuga para o cara acostumar com essa aceleração muito grande, que é muito maior, né? Quando você vai sair da Terra, a nave espacial ela tem uma aceleração muito maior do que a da gravidade. Como a gente está acostumado com a aceleração da gravidade, você ser submetido a acelerações muito grandes, né, muito maiores do que a aceleração da gravidade que a gente está acostumado, você pode até desmaiar. E tem vídeo também no YouTube, né, de teste de piloto com aumento de aceleração e tal, que até piloto desmaia no meio do teste. Tem alguns vídeos que dá para procurar. Então, quando você coloca alguma coisa para girar muito rápido, assim, você simula essa gravidade, porque você prega na lateral. Tem até o filme Interestelar, que quem nunca assistiu, vale muito a pena assistir. É um filme bem legal, Interestelar. E no final do filme ali, eles estão numa estação espacial. Não é só uma estação espacial, tipo assim, é uma navezinha. É como se fosse uma estação espacial gigante, né? Tem casas, tem gramadinho e tudo. E essa estação, ela tem um formato cilíndrico, né? Por que ela tem um formato cilíndrico? É como se fosse o cilindro da máquina de lavar. Ela fica girando e quando ela fica girando no espaço, ela simula a gravidade. As pessoas ficam pregadas nas laterais dessa estação. Aí você simula uma gravidade, porque ela fica girando. Então, esse efeito de girar simula essa gravidade. Falar que o peso aparente ali e tal, no fato de ônibus espacial, seria igualmente atraído para a Lua e para a Terra. Não, né? A atração da Lua e da Terra é diferente. Para você ser atraído pela Lua e pela Terra com a mesma intensidade, você teria que estar muito mais próximo da Lua, e aí tem que calcular para ver se tem como, né? Se lá na Lua, se a atração gravitacional da Lua vai ser maior, a gente vê só essa distância. Não é difícil de fazer, a gente pode fazer quando a gente falar sobre gravitação, mas, tipo assim, para você ser atraído de forma igual pela Lua e pela Terra, você tem que estar muito mais próximo da Lua do que da Terra, porque a Lua tem uma massa menor. E aí a distância faz diferença em atração gravitacional. Então, como a massa é menor, você tem que compensar pela distância. A distância tem que ser menor também, tá? Tem que ser mais próximo de um do que do outro. Quanto maior a distância, menor a força. Quanto maior a massa, maior a força. Então, a letra D, estar fora da atmosfera da Terra e no vácuo, o peso é nulo. Então, não só você estar no vácuo não significa que seu peso vai ser nulo. A Lua, ela não tem atmosfera, então você estaria lá na Lua é vácuo e mesmo assim você tem peso na Lua, você está sendo atraído pela Lua. Está fora da ação da gravidade da Terra. Se você estiver fora da ação gravitacional da Terra, né, você não teria peso, né? O peso, mas ele fala ali, o peso aparentemente nulo se deve ao fato do ônibus espacial, né? E ele fala que o ônibus espacial está orbitando a Terra. Então, se ele está orbitando a Terra, para você orbitar alguma coisa, você tem que ser atraído por ela. Então, tem que ter força gravitacional, tem que ter força-peso. Então, se você estiver fora da gravidade da Terra, você não vai orbitar ela. Então, aí, tipo assim, essa alternativa vai de encontro ao que está sendo dito no enunciado. Então, por isso que ela está errada também. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos para a questão 2. Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena. Um jovem casal está em um mirante sobre um rio e alguém deixa cair lá de cima um biscoito. Passados alguns segundos, o rapaz se atira no mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, então ele está considerando queda livre sem resistência do ar. As velocidades iniciais são nulas, então a velocidade inicial zero para os dois, a altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula, beleza? Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial será interpretada como, então ela é impossível, seria só a letra A ou a letra D, a gente tem que decidir qual que vai ser. Por que é impossível? Quando se tem resistência do ar, até que a situação dá para acontecer. Por quê? Porque a resistência do ar ela depende basicamente de três coisas, de massa, da velocidade e da área de contato, superfície de contato. Então, por isso que quando você vê, às vezes, quem está pulando de paraquedas, ele pula, às vezes, com o braço aberto, alguma coisa assim, até em filme tem muito isso, pula com o braço aberto, você está aumentando a sua área de contato. Se aumentando a sua área de contato, a sua velocidade é menor. E aí a pessoa, às vezes, vai lá e faz o quê? Ela vai e fecha os braços, né? Fecha tudo, diminui essa área de contato
né, e vira para baixo para poder o quê? Cortar o vento e tudo ali. Você diminui essa área de contato com o ar, que aí praticamente você está caindo para baixo. Se você vira para baixo, a área de contato vai ser só a sua cabeça e não seu corpo. Quando você cai assim, você tem todo o corpo com contato com o ar. Quando você cai assim, é praticamente só a sua cabeça que está com contato com o ar. Então você diminui essa área de contato, e aí diminuindo essa área de contato você consegue aumentar a sua velocidade. E aí alguma coisa caindo assim e alguma coisa caindo assim, essa aqui ela vai cair, ela vai conseguir uma velocidade maior do que essa por causa da área de contato. Então, o biscoito ele tem massa menor, então a massa menor vai fazer com que a resistência do ar nele seja maior, então aí ele conseguiria alcançar o biscoito, né? Mas como ele pede para desconsiderar a resistência do ar, se você desconsidera a resistência do ar, a queda funciona assim: os dois saíram ao mesmo tempo, os dois chegam ao mesmo tempo. Se um saiu primeiro, o outro vai ficar sempre atrás, beleza? Então sempre vai ter a diferença de distância, essa distância entre os dois, vai ter essa diferença de altura dos dois. Então, se saiu ao mesmo tempo, os dois caem ao mesmo tempo, que é aquele experimento lá da bola de boliche com a pena. Se um sai na frente e o outro sai atrás, eles vão cair sempre mantendo aquela distância, beleza? Porque a aceleração é a mesma para os dois. Então, a variação de velocidade vai ser a mesma para os dois. Só que como um saiu na frente, ele vai ter uma velocidade maior quando esse aqui começar a movimentar. E aí esse aqui nunca vai atingir a velocidade do outro. Porque quando passar um segundo para esse, passou um segundo para esse cara também. Em um segundo esse aqui aumentou 10 metros por segundo, e em um segundo esse aqui também aumentou 10 metros por segundo. Então a velocidade desse que caiu primeiro vai ser sempre maior do que a que caiu depois, né, se considerar o mesmo tempo para os dois. Então por isso que é uma situação impossível. Então é impossível porque a altura da queda não era grande o suficiente, não, a altura não vai fazer diferença. É impossível porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Isso aí, a aceleração da gravidade ela não depende da massa dos corpos. Beleza? E aí os dois possível, aqui fala que é possível porque o corpo mais pesado cai com maior velocidade, e isso não é verdade, né? Se você considera a queda livre com maior massa ou menor massa, os dois caem da mesma forma, né? E possível porque o tempo de queda de cada corpo depende de sua forma, também não depende da forma porque a gente está considerando queda livre. Não tem resistência do ar, não depende da forma, não depende da massa. Então a resposta certa é a letra D. Impossível porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Questão 3. Um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros em um local onde a aceleração da gravidade da Terra é dada por g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com velocidade. Então, olha só. Eu tenho uma altura de 20 metros e a gravidade desce. Então, questão 3. Eu tenho uma altura de 20 metros. Então, a gente usa o h na altura. E eu tenho a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Como ele quer saber a velocidade com que toca o solo, e essa velocidade com que ele toca o solo, no momento algum ele fala pra gente do tempo, então lembra que a equação de Torricelli, ela auxilia a gente bastante quando a gente não tem informação de tempo. Então, a equação de Torricelli aqui, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, a altura, né, o ΔS. Então, ó, esse ΔS aqui, naquele vídeo que eu passei para vocês, o professor lá usa a letra D, né, de distância, depois usa o H de altura, né, porque a distância desse movimento vai ser a altura da queda. Com a altura de 20 metros, então o objeto sai daqui, né, e ele vai ir até o chão. Eu quero saber qual que é a velocidade com que ele chega no chão, sendo que a velocidade inicial é 0, beleza? E a altura aqui são 20 metros. Beleza, galera? Então, olha só. Se eu substituir aqui, então, na minha equação de Torricelli, ó, a velocidade final que eu quero saber, então, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial, que é 0, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, né, que é 10, vezes o meu deslocamento, a distância aqui, que é a altura, que vale 20. Então, v ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 20, 20. Vai ficar 20 vezes 20, que dá 400. Então, a gente pode escrever o 400, só que repara o seguinte, ó, é umas coisinhas assim que a gente tem que acostumar a prestar atenção, porque isso auxilia a gente bastante na hora de resolver cálculo, né?
Porque olha só, vai ficar 20, o 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 10 dá 20, vezes 20. Beleza? Aí, porque eu tenho esse v ao quadrado do lado de cá, então toda vez que eu for resolver isso aqui, eu vou ter que tirar esse quadrado, eu vou ter que passar ele para o outro lado como raiz quadrada. Aí, 20 vezes 20 dá 400. Ou 20 vezes 20 dá 20 ao quadrado. Então, v ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. Como eu tenho quadrado dos dois lados, eu tenho que o v, né, o que é elevado ao quadrado dá 20 elevado ao quadrado. É o próprio 20, né? 20 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. Então, ou você pode pensar o quê? Eu vou tirar a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 20 ao quadrado. E aí você simplifica a raiz com o quadrado, né? Ou você, né, já pode simplificar o quadrado com o quadrado aqui, tanto faz. E você vai ter que v é igual a 20 metros por segundo, né? São coisinhas assim pra gente poder evitar usar a calculadora. Mas se você sabe que, né, 20 vezes 20 dá 400. Se você sabe que a raiz de 400 é 20 também, tanto faz, né? Você pode fazer 400, depois tirar a raiz de 400 que vai dar 20. Se você tentar na calculadora aí também vai ver, vai dar certinho. Beleza? Então a velocidade com que ele chega no chão é de 20 metros por segundo. Resposta aqui, ó, igual a 20 metros por segundo, letra A. Aí depois a gente vai lá para a questão 10. Então questão 10, ó. Um corpo em queda livre sujeito a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Corpo em queda livre sujeita-se a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. A distância entre os pontos A e B é. Então, deixa eu anotar aqui. Então, ó, eu tenho a velocidade no ponto A igual a 10 metros por segundo, a velocidade no ponto B igual a 50 metros por segundo, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber qual que é a distância daqui até aqui. Qual que é essa variação de posição, qual que é essa altura, beleza? Então, ó, de novo, eu tenho velocidades, tenho gravidade, quero saber a altura, né, posição e não tenho tempo. Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, a velocidade final é a velocidade aqui, porque ele está saindo do ponto A indo para o ponto B. Então, a velocidade final é o 50 ao quadrado. A velocidade inicial é o 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10, que é a aceleração, vezes o ΔS, que é a distância que eu quero saber. Ou H, né? E aí, ó, 50 ao quadrado dá 2.500. 10 ao quadrado dá 100, mais 20 vezes ΔS, né? Porque é 2 vezes 10, 20. Então, eu fiz 50 ao quadrado, 2.500. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 10, 20, vezes ΔS. Não vai me somar 100 mais 20. Mesmo que o 20 está multiplicando o ΔS, então eu não posso somar os dois. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse 100. Se eu quero achar o ΔS, tudo que está junto com ele eu tenho que passar para o outro lado. Então, primeiro, esse 100 que está somando, eu troco ele de lado na igualdade para ele ficar subtraindo, né? Então, vai ficar 2.500 menos 100 igual a 20 vezes ΔS. Então, 2.500 menos 100 vai dar 2.400. Então, 2.400 é igual. Aqui é 20 vezes ΔS. Então, se é 20 vezes ΔS, eu tenho uma multiplicação, 20 passa dividindo. Então, dividido por 20 é igual ao meu ΔS. Beleza? Eu posso simplificar aqui. 240 dividido por 2. O meu ΔS, então, vai ser igual a 120 metros. Então, a resposta certa aqui, 120 metros, letra B. Então, ó, questão 10. Questão agora 11. Abandona-se um corpo do alto de uma montanha de 180 metros de altura. Então, a gente tem a altura da montanha aí, 180 metros. Desprezando-se a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, responda ao que se pede. Letra A. Qual o tempo gasto pelo corpo para atingir o solo? Então, agora ele me deu o quê? Deu tempo. Ele perguntou o tempo, né? Então, vamos fazer o desenho aqui. Eu tenho uma montanha de 180 metros de altura e eu quero saber qual o tempo que demora. Então, ó, eu tenho a altura de 180 metros
velocidade inicial igual a zero, né? É uma queda livre. Gravidade apontando sempre para baixo, então por isso que eu coloco a setinha, ela está sempre puxando para baixo. 10 metros por segundo ao quadrado, né, é o módulo dela. Eu quero saber o ΔT na letra A, qual que é o tempo. Então, vou usar aqui, ó, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Por que eu vou usar essa equação? Porque ele me pergunta qual que é o tempo, então eu preciso de uma equação do tempo, ou essa, ou a equação do Viaval mais a tia, né? V igual a V0, essa aqui. V igual a V0 mais A vezes T. Só que repara que essa equação aqui eu preciso do valor da velocidade final, que eu não tenho. Que é o que ele pede na letra B, né? Eu acho. Qual a velocidade do corpo atinge o solo, isso. Então ele pede ela na letra B. Então, como eu não tenho velocidade, eu vou resolver por essa aqui. Tá? Eu não tenho velocidade final, eu tenho inicial, tenho aceleração, mas eu não tenho tempo. Então, não tenho nem velocidade final nem tempo. Não dá para resolver essa equação com duas incógnitas. Agora, essa aqui, ó, a posição final e inicial, eu consigo, né, achar a velocidade inicial eu tenho, o tempo eu quero saber, a aceleração eu tenho. Então, ó, a posição inicial e final, o que acontece? A gente já fez isso na outra aula lá, né, aquele outro vídeo que eu passei para vocês, aquela videoaula também, lá no Edpuzzle também o professor lá faz isso, né, pegar esse S0, passar para o lado de cá, eu vou ter S menos S0 é igual a velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, S menos S0 dá o ΔS. Aqui, beleza? E aí eu tenho velocidade vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então aqui, ó, meu ΔS é a altura, 180 metros. A velocidade inicial é 0, o tempo que eu quero saber, mais 10 da aceleração da gravidade, vezes o tempo que eu quero saber, dividido por 2. Então esse aqui vai ficar 180 é igual a 0 vezes t, vai dar 0, né? Qualquer valor vezes 0 dá 0. 10 dividido por 2 dá 5, vezes t ao quadrado. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. 180 dividido por 5 igual a t ao quadrado. Então, 180 dividido por 5, o t ao quadrado vai dar... Se fosse 30, ia dar 150, dá 36. Então, t ao quadrado é 36. T vai ser raiz de 36, que é inteira, né? Dá 6 segundos. Então, esse é o tempo que demora até chegar no chão, beleza? E aí, a letra B, ele quer saber a velocidade com que ele chega no chão. Então, letra B, a velocidade é igual a V0 mais AT. A velocidade final é a velocidade inicial mais AT. Então, a velocidade final, a velocidade inicial é 0, mais 10 vezes o tempo que a gente acabou de achar que é 6. A minha velocidade final, então, é 60 metros por segundo. Essa é a velocidade com que ele toca no solo, beleza? Se você usasse a equação de Torricelli, você não precisaria do tempo para calcular a velocidade. Aí você já conseguiria achar qual que era a velocidade sem precisar de calcular o tempo. Só que como ele já pediu para calcular o tempo, depois você teria que calcular o tempo também. Então eu já calculei o tempo por aqui e a velocidade aqui, já resolvi, tá? Questão 11 resolvida, falta só a questão, então, 14. Campanha contra a poliomielite é bem sucedida. Praticamente todas as crianças da capital trocaram o perigo da paralisia infantil por 2 gotas milagrosas. Ao administrar a vacina, a distância entre o conta-gotas e a língua da criança é de 20 centímetros. Considerando que a aceleração local da gravidade tem valor 10 metros por segundo ao quadrado, que a gotinha inicie seu movimento de queda a partir do repouso, então velocidade inicial 0, e desprezando a resistência do ar, queda livre, a velocidade com que a gotinha atinge a língua em metros por segundo é. Então vamos lá, velocidade inicial igual a 0, queda de 20 centímetros, eu quero saber qual que é a velocidade que ela chega aqui embaixo, velocidade final. Então, de novo, um exercício que pede velocidade final, te dá a velocidade inicial e a distância percorrida, sem te falar nada sobre o tempo. Então, Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Ele pede a velocidade em metros por segundo. Se ele pede velocidade em metros por segundo, é melhor passar essa distância aqui de centímetro para metros, porque aí eu já vou ter a resposta final em metros por segundo. 20 centímetros são 0,2 metros, beleza? 0,2 metros. Então, ó, a velocidade final
é o que eu quero saber. A velocidade inicial é 0, 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes essa distância percorrida aqui, 20 centímetros, 0,2 metro, beleza? Para achar, passar de centímetro para metro, divide por 100. Então, 20 dividido por 100 dá 0,2. Então, minha velocidade ao quadrado, 0 ao quadrado dá 0. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 0,2 vai dar 4, né? 4. Então, para achar a velocidade, você tira a raiz quadrada de 4. Você tem uma velocidade final, então, igual a 2 metros por segundo. Essa é a resposta aí da questão 14, letra B. 2 metros por segundo é a velocidade com que a gotinha toca a língua da criança. Então, vamos partir para a resolução das atividades ali, nas 6 questões que eu deixei para vocês, né? Então, a primeira questão fala o seguinte: um corpo é abandonado a 80 metros do solo, considerando que g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que o corpo esteja livre de força dissipativa. Quando ele fala livre de força dissipativa, significa que não tem resistência do ar, não tem nenhuma força para dissipar a energia dele, nenhuma força para fazer ele perder energia, beleza? Determina o instante em que o móvel atinge o solo, bem como sua velocidade nesse momento. Então é o seguinte, ele quer saber o tempo para chegar no solo e a velocidade que ele toca o solo. A resolução, se você olhar aqui, ele resolve, né, começa já pela equação lá, a equação do sorvete, ele já começa com ela reduzida, né, porque na queda livre sempre vai cair nisso aqui, né, a altura vai ser metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado, isso aqui vai ser sempre assim na queda livre, né, e depois que ele achou o tempo, ele calcula a velocidade. Então a resolução está aqui na tela, se quiser dar uma olhadinha, né, a resolução está aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver de um outro jeito, porque aí vocês vão ter as duas opções, tanto essa resolução aqui, quanto a resolução com a equação de Torricelli, que dá para fazer também. Vou mostrar outro caminho que dá para a gente seguir. Então, só lembrando, o que é esse H aqui, só para vocês não se perderem aqui. Pô, mas de onde ele tirou isso? Então, vou colocar aqui, ó, questão 1. Ó, a equação lá é S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Beleza? Então, ó, a equação começa ali, ó, H igual a meio GT ao quadrado. Então, lembra que eu posso pegar esse S e esse 0, passar para o outro lado, isso aqui vai virar um ΔS igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Beleza? Eu só peguei o S0, passei para cá, fica a posição final menos inicial, que é o ΔS. Esse ΔS é o H. Então, H, a velocidade inicial, ela vale 0, porque é queda livre. Então, se a velocidade inicial é 0, isso aqui tudo vai dar 0. E aí sobra só o A vezes T ao quadrado sobre 2. Então, A vezes T ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação que ele está usando ali. Ou, né, agora escreveu meio, né, vezes A vezes T ao quadrado. É a mesma coisa, né? O 2 está dividindo todo mundo. Beleza? Então, é essa equação que ele está utilizando. Só que eu vou começar o exercício com Torricelli. Eu vou fazer diferente. Então, só lembrando que 80 metros é a altura. Então, ó, a altura de 80 metros. Tanto faz, tá, galera? Resolver por Torricelli ou dessa forma aqui. Mas eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz para resolver por Torricelli. Ó. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Porque ele pede o tempo de queda e a velocidade com que toca no solo. Então, por aqui eu vou achar primeiro a velocidade com que ele toca o solo, porque aqui eu calculo a velocidade final. Então, a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial, que é 0, né, que é queda livre, 2 vezes 10 vezes 80, que é a altura da queda. Então, V ao quadrado vai dar 2 vezes 10, 20, beleza? 20 vezes 80 vai dar 1.600. E aí a velocidade ao quadrado, então, eu vou tirar a raiz quadrada de 1.600. Isso aqui vai ser igual a 40 metros por segundo. Essa é a velocidade com que ele toca o solo, beleza? Se eu tenho a velocidade, eu posso usar agora a equação lá, o V avó mais a tia. Então, V é igual a V0 mais A vezes T, beleza? Então, a minha velocidade final é o 40, eu já tenho, né? 40, a velocidade inicial é 0, a aceleração é 10 e o tempo é que eu quero saber. Então, vai ficar 40 igual a 10 vezes T. O 10 passa dividindo,
40 dividido por 10, né, porque o 10 está multiplicando o t, ele passa dividindo. 40 dividido por 10 é meu tempo. Então, 4 dividido por 1, o tempo é igual a 4 segundos. Esse é o tempo. Beleza? Então, a gente pode usar o Torricelli para achar a velocidade e depois achar o tempo. E aqui na resolução, né, primeiro ele achou o tempo pela equação lá, a função horária da posição, a equação do sorvete, né, e depois ele usou a função horária da velocidade, que é o v/avó mais a tia. Então, tanto faz, dá para resolver dos dois jeitos. Então, a questão 2 fala o seguinte: a castanha do Pará é fonte de alimentação e renda das populações tradicionais da Amazônia. Sua coleta é realizada por extrativistas que percorrem quilômetros de trilhas nas matas durante o período das chuvas amazônicas. A castanheira é uma das maiores árvores da floresta, atingindo facilmente a altura de 50 metros. O fruto da castanheira, um ouriço, tem cerca de 1 kg e contém, em média, 16 sementes. Baseando-se nesses dados e considerando o valor padrão da aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, então repara que nesse exercício ele te dá um valor diferente de gravidade, né, um valor mais próximo do real, então tem que usar esse valor. Pode-se estimar que a velocidade com que o ouriço atinge o solo ao cair do alto de uma castanheira é de em metros por segundo ao quadrado. Então ele quer em metros por segundo, ele me deu aqui a distância em metros, me deu a aceleração em metros por segundo ao quadrado, não vou precisar preocupar com unidade. Ele quer saber então qual que é a velocidade com que o ouriço atinge o chão, beleza? Então, ó, se ele me pediu velocidade final e não me deu tempo, vou por Torricelli. Então vamos lá. Velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então a velocidade final que eu quero saber, isso aqui é igual à velocidade inicial, que é 0, mais 2 vezes 9,81 vezes 50, beleza? Então, ó, vou ter o seguinte: V ao quadrado é igual a 0 ao quadrado dá 0, 2 vezes 50 dá 100, e 100 vezes 9,81 dá 981. Beleza? Você pode fazer 2 vezes 9,81 também, depois multiplicar por 50, vai dar a mesma coisa. Lembra que produto, né, multiplicação, não faz diferença qual a sequência que você resolve. Por isso que eu fiz 2 vezes 50, para dar 100 primeiro fica mais fácil. Que aí 100 vezes 9,81 é só fazer 9,81 vezes 10. Vai dar 98,1 vezes 10, dá 981. Então, multiplicar por 100. Então, meu V vai ser a raiz de 981. E isso aqui dá um valor inteiro? Não, vai dar aproximadamente, então, 31,3 metros por segundo. Então, a gente vê aí, a maioria da galera acertou. Alguns marcaram aqui 20,4, alguns marcaram 98, não, alguns marcaram 10,1, né? E a resposta correta está aqui. Então, beleza, resolução facinha de fazer também, só usar a Torricelli ali você chega na resposta. Vamos para a questão 3. Questão 3 aqui também teve um índice bom de acerto. Então, a chargezinha, isso aqui é a questão que o Enem adora, né? Questão de charges. Sempre tem. Não sei, essa aqui não deve ser questão do Enem, porque é a questão que eles costumam colocar como exclusiva. Então, é uma questão deles, né, do Geek. Mas o Geek simula bastante, né, o Enem. Então, olha só. Então, a conversa dos dois aqui. Obrigado por me acompanhar até a porta do prédio. Agora eu vou entrar, porque o meu marido é meio ciumento. E aí, pá, de repente a melancia bate na cabeça dele. Se der beijinho, leva outra melancia. Então, ó, suponha que na tirinha anterior tenha ocorrido o beijinho. E na falta de outra melancia de 5 kg, o marido ciumento tenha largado uma maçã de 50 gramas. Considerando as informações da figura, pode afirmar que, ó, considera a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, que a altura da queda é igual a 20 metros, e despreze a resistência do ar. Se é para desprezar a resistência do ar, a massa já não faz diferença. Não interessa se é a maçã, se é a melancia, se é um elefante. O tempo de queda é igual, a velocidade com que ele vai caindo e chega lá embaixo é igual, beleza? É lógico que o impacto é diferente, né? A melancia bater, como a massa dela é maior, aí você tem uma relação de velocidade com massa. É muito mais difícil você parar um caminhão a 10 km por hora do que uma bicicleta a 10 km por hora. Mesmo sendo a mesma velocidade, são massas diferentes, então você precisa de força, são forças diferentes sendo aplicadas. Mas
Lógico, o impacto da melancia vai ser maior do que da maçã, mas a velocidade é a mesma do impacto, o tempo de queda é o mesmo, o que muda vai ser a força de impacto ali, que a gente vai falar disso mais pra frente, tá? Então, ó, eu tenho uma altura de 20 metros, então vou colocar aqui questão 3, uma altura de 20 metros, a gravidade sempre para baixo, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, as afirmativas, elas te dão valores de velocidade e tal, então é bom de calcular a velocidade, porque todas elas falam, ó, velocidade vale 196, vale 20, 22 e 10. Então vamos calcular a velocidade primeiro, que é o que ela chega lá embaixo, para depois a gente ver quais são as alternativas. Então, de novo, ó, queda livre, tem altura, velocidade inicial é zero, né? O objeto está lá, uma velocidade inicial igual a zero, beleza? Então, vou pegar e resolver por Torricelli, porque eu não tenho tempo. Mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, a velocidade final ao quadrado vai ser igual. Aqui dá zero, então não vou nem colocar mais, né? 2 vezes 10 vezes 20. E aí, de novo, cai numa... igual a gente resolveu da outra vez. Dá 20 vezes 20 dá 400. Raiz de 420 metros por segundo. Então, repara que uma altura de 20 metros te dá uma velocidade final de 20 metros por segundo. Mas uma altura de 30 metros não te dá uma velocidade final de 30 metros por segundo, tá? Porque aí 45 metros vai te dar uma velocidade de 30 metros por segundo, porque 45 metros são 3 segundos de queda. 4 segundos de queda te dá 80 metros de altura. E te dá 40 metros por segundo de velocidade final. Então, 80 metros de queda não significa 80 metros de velocidade, metros por segundo de velocidade final. Beleza? Então, tomar cuidado com isso. 20 metros de altura bate com 20 metros por segundo de velocidade final. 30 metros, 40, 50 já não bate mais, tá? Então, ó, vamos para as alternativas. Letra A, as velocidades da maçã e da melancia seriam as mesmas, beleza? Valendo 196, tá errado. Né? Não é 196, vai ser 20. As velocidades da maçã e da melancia seriam diferentes, tá errado. Queda livre e velocidade vai ser igual das duas lá embaixo, valendo 20 metros para maçã e 200 para melancia, tá? Então, a certa está aqui, ó, as velocidades da maçã e da melancia seriam as mesmas, valendo 20 metros por segundo ambas. Então, aqui está certo e o valor está certo, né? A primeira aqui, o que errou, errado está o valor. As velocidades da maçã e da melancia seriam as mesmas, também está certo até aí, só que valendo 2 metros por segundo. Então, está errado o valor. E, letra E, as velocidades da maçã e da melancia seriam diferentes, está errado, valendo 10 e 20. Então, as velocidades são iguais, valendo 20. Essa é a resposta certa, letra C. Questão 4. Ó, a faxineira cai de 10º andar de prédio em Santa Catarina e sobrevive. Então, ela estava grávida de 2 meses, caiu do 10º andar, só que uma árvore amorteceu a queda dela, né? A história conta ali, foi levado para o hospital o governador Celso Ramos, né? E aí, aqui que começa a falar as informações, ó. Testemunhas informam que aos bombeiros que a mulher trabalhava no 10º andar do prédio. Levando-se em consideração que a altura média do andar é de 3 metros, podemos dizer que se trata de um milagre. Ela caiu de 30 metros de altura. De acordo com informações do hospital, a mulher sofreu ferimentos leves e o estado de saúde dela é bom e estável, mas ela deve permanecer em observação por algumas horas. E fala o seguinte, a partir das informações do texto, desprezando-se a resistência do ar e considerando-se o módulo da gravidade como sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, caso a árvore não tivesse amortecido a queda da faxineira, o módulo da velocidade de impacto da faxineira com o solo seria um valor próximo a. Então, quer saber qual seria a velocidade próxima ali da queda da faxineira quando ela batesse no chão, se não tivesse amortecido. Pede para usar raiz de 6, aproximadamente 2,5. Provavelmente a gente vai usar isso lá no meio do caminho. Então, ó, vamos ver. Questão 4. Então, vamos lá. Ó. 30 metros, aceleração da gravidade sempre para baixo, 10 metros por segundo ao quadrado. A faxineira saiu com velocidade inicial igual a zero e chegou no chão aqui. Eu quero saber qual que é a velocidade final dela. Então, de novo, uma questão que não me dá tempo, eu vou usar a Torricelli. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. A velocidade final que eu quero saber, a velocidade inicial é zero, né? Falei que não ia colocar mais, coloquei, mas tá bom. 2 vezes 10 vezes 30 metros. Então, eu vou ter que a minha velocidade ao quadrado é igual 2 vezes 10, 20. 20 vezes 30 dá 600. E aí, por que ele me dá aquele valor ali, né, da raiz quadrada de 6? Porque eu vou tirar a raiz quadrada agora, ó, de 600.
Ah, professor, então dá 2,5, dá 250, dá 25, não. O que você vai fazer? A ideia é que para não precisar de calculadora, se você está numa prova, né, de vestibular, do Enem, você não pode usar a calculadora. Então como é que eu faço a raiz de 600? 600 é 6 vezes 100, não é? 6 vezes 6 vezes 100 dá 600. E aí, quando é multiplicação, eu posso separar a raiz. Soma e subtração, não. Né? Eu não posso fazer, se é 6 mais 100, eu não posso separar a raiz. Se é 6 menos 100, eu não posso separar a raiz. Se é 6 vezes 100, eu posso separar a raiz. 100 dividido por 6, né? Se é divisão, multiplicação, eu posso separar. Então, o V vai ser raiz de 6 vezes raiz de 100. Beleza? Então, a raiz de 6, ele fala para usar aproximadamente 2,5, e a raiz de 100 é 10. Então, minha velocidade vai ser de 25 metros por segundo. Só que ele pede, ó, ele pede a resposta, né? Ah, tá. E aí ele não pede, mas das opções, ó, muita gente marcou 25, só que repara que é 25 km por hora. Então, desatenção aí, galera, porque a gente está calculando aqui, ó, a altura em metros, a gravidade em metros por segundo, então a minha velocidade vai ser em metros por segundo. Então, 25 km por hora não é a resposta certa. Não tem 25 metros por segundo como resposta, mas tem 90 km por hora. Então, quando chegar assim, né, nessa questão, o que teria que fazer? Pegar o 25 e multiplicar por 3,6 para passar de metros por segundo para quilômetros por hora. Quando multiplicar 25 vezes 3,6, você vai ter 90 km por hora. E a resposta certa é aqui, letra D, 90 km por hora. Questão 5. A laje do teto de uma sala deixa gotejar a água da chuva, na água de chuva, caindo as gotas com frequência constante. Uma fotografia instantânea mostra que as distâncias entre 3 gotas consecutivas são respectivamente 30 centímetros e 50 centímetros. Vamos fazer o desenho aqui. Conclui-se que desde que a resistência do ar seja desprezível, a gota que caiu antes da gota 1 se encontra abaixo dessa a uma distância d. Então, o que acontece? Ó? Opa, ficou muito em cima. Eu quero saber a gota que caiu abaixo dessa aqui, ó. Tem mais uma gotinha aqui embaixo. Qual que é essa distância aqui? Beleza? E aí, se você lembrar lá daquela aula que eu passei para vocês, tem a proporção de Galileu, né? Isso, proporção de Galileu. O que acontece? Qual que é a ideia, ó? Podia ter colocado um espacinho maior. Aqui, ó. A gota que cai antes dessa aqui, porque essa aqui é uma gota, essa aqui é uma foto instantânea depois da queda. Ele fala ali que a gota já caiu, né? A gota 3, a gota 2 e a gota 1. E quer saber uma gota que caiu antes da gota 1, mas tem uma distância da gota 3 ali. Então, o que acontece? Se aqui é onde está a goteira, ou é uma gota anterior, não interessa, né? Mas é essa distância do intervalo antes para esse intervalo desse ponto aqui, ó, que daqui até aqui vai ter um intervalo de tempo. Vamos lembrar da proporção de Galileu. Aqui o cara percorre x, né? Seria uma distância x. Aqui percorre 3x. Aqui percorre 5x e aqui, consequentemente, percorre 7x. Beleza? Então, ó, se aqui a distância é x, aqui é 3x, 5x e 7x por causa da proporção de Galileu, eu tenho que, tanto faz, tanto aqui quanto aqui, né? Se 3x é igual a 30 centímetros, significa que x é igual a 10 centímetros. Porque aí eu tenho que aqui é 10 centímetros, aqui é 50 centímetros e aqui então vai dar 7 vezes 10, 70 centímetros, que é a resposta, né, do exercício ali. 70 centímetros, letra B. Beleza? Muita gente marcou que a letra marcou 40 centímetros, que não faz muito sentido, porque se aqui foi 30, aqui foi 50, a próxima tem que estar maior, não pode ser 40. Então, qualquer valor aqui, né, 20, 40 ou o próprio 50, não dá para marcar, né? Não poderia ter marcado, qualquer uma dessas aqui está completamente errado. Certo seria só, né, poderia ser 70 ou 80, porque são dois valores maiores. Repara que a distância está sempre aumentando, ó. É um movimento acelerado. Então, ele percorreu 30, aqui percorreu 50, o próximo intervalo de tempo ele vai percorrer mais do que 50. Então, poderia ser 70 ou 80. Então, marcar 50, 20 ou 40 não dá por causa disso. Então, tomar cuidado com isso, galera. São, né, marcações aqui, ó. 80 ninguém marcou.
o 20, o 40 e o 50 marcaram, então quem marcou essas alternativas aqui, ó, tem que tomar cuidado. Por mais que você não saiba resolver o exercício, tem certas coisas que dá para você, para te ajudar. Você vai resolver lá no vestibular, no Enem, para ajudar, te auxiliar. Às vezes, não, se você não sabe resolver o exercício, mas conseguir dar um chute, né, mais certo, né, tentar ter uma chance maior de acertar, você tem que pensar um pouquinho em cima da questão. Então, sobraria 70 e 80. Você ficaria entre duas questões só, você teria 50% de chance de acertar. Agora, chutar, né, em valores assim, você vê, ó, tem praticamente 50% da turma marcou errado, marcou alternativas que seriam absurdas, né, nessa situação, e os outros 50% da turma marcou correto, né? Então, 50% da turma errou, mas errou de uma forma que não dá para ficar errando, porque é questão, né, vamos pensar assim, é questão de lógica, né? Se você tem um movimento acelerado e aqui percorreu 30, aqui percorreu 50, no próximo tem que percorrer mais, beleza? Então, é questão de entender o que é um movimento acelerado. E vamos para a questão 6, nossa última questão. O Baby Clay da Acme entrou para o Guinness, o livro dos recordes, como o maior tijolo do mundo. Ele pesa 4,2 toneladas, tem 3 metros de comprimento e demorou 13 meses para ser feito. Então tá ali o tijolo, né, gigante. Assinale a única alternativa correta acerca do que acontecerá se esse tijolo gigante for abandonado no vácuo, junto com uma bola de futebol a uma altura de 40 metros, em um planeta hipotético X, onde a gravidade é o dobro da gravidade da Terra. Então o que acontece? A gente já fez o cálculo ali para a queda de 40 metros, quanto tempo demora? Acho que já, né? Já fez vai dar aqui 2 segundos, mas vamos fazer de novo. Mas é o seguinte, né? Não, vai ser 2 segundos no planeta hipotético. Isso. Então, olha só. Se eu tenho 40 metros de queda e a gravidade vai ser o dobro, eu faço o mesmo cálculo, só que ao invés de eu colocar 10 de gravidade, eu vou colocar 20. E é a mesma coisa, é uma queda livre, me deu altura, não tem tempo, né? Eu preciso do tempo para dar a resposta, né? Então, vamos resolver aqui. Nenhuma alternativa pede velocidade. Vamos resolver aqui então. Ó. Então, questão 6. Então, eu tenho uma altura de 40 metros, né? Altura de 40 metros. Velocidade inicial é igual a zero. Só que agora a minha gravidade vale 20 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber qual que é o tempo. Se eu quero saber o tempo, eu preciso de uma questão, né, alguma equação que tenha o tempo. Então, eu vou usar a equação do sorvete. Então, eu vou colocar aqui ΔS é igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, a minha distância percorrida é de 40 metros, a velocidade inicial é 0 e o tempo que eu quero saber, mais 20 vezes T ao quadrado dividido por 2. A gravidade aqui a gente vai usar 20 porque é o dobro nesse planeta hipotético. Então, eu vou ter 40 igual 0 vezes T dá 0, 20 dividido por 2 dá 10, T. O 10 passa dividindo, 40 dividido por 10 é igual, faltou o quadrado, é igual a T ao quadrado. Então, eu corto aqui, meu tempo ao quadrado é igual a 4 dividido por 1 é 4. Então, meu tempo vai dar raiz quadrada de 4, que é igual a 2 segundos. Então, esse é o tempo de queda. Aí vamos para as respostas, ó. Por ser mais pesado, o tijolo cairá primeiro, está errado, né? Se é queda livre, não depende da massa. Por possuir uma menor área de contato com o ar, a bola de futebol chegará ao solo primeiro. Então, de novo, né? A área de contato também só faz diferença se tiver resistência do ar, não tem área de contato. Não tem resistência do ar, então a área de contato não faz diferença. A letra D, por estar em queda livre, a força resultante nos dois corpos será nula. Não, né? Para cair tem que ter força, alguma coisa tem que puxar, beleza? Eles atingirão uma velocidade limite e depois eles harão um movimento uniforme. Essa questão de velocidade limite, ela acontece quando tem resistência do ar. Porque se a resistência do ar ela é uma força é uma força no sentido oposto. Então, se o objeto está caindo para baixo, a resistência do ar é para cima. Ela é sempre oposta ao movimento, beleza? Igual quando você coloca a mão para fora do carro. Você coloca a mão do lado de fora do carro, você sente o vento batendo na sua mão. Você está movimentando para um lado e a força do vento é no sentido oposto. Então, o que acontece? Quando vai aumentando a velocidade do movimento, a força de resistência do ar ela vai aumentando. Vai chegar um ponto que a força de resistência do ar pode ser igual à força peso, a sua força está te puxando para baixo. Quando essas duas forças forem iguais, aí a resultante dessas forças dá zero e sua velocidade é constante, a gente chama de velocidade limite.
Essa velocidade de limite é atingida em objetos que caem de uma altura muito grande, com alguém pulando de paraquedas. Ele chega numa velocidade limite ali, que está relacionada com isso. A força do peso que puxa ele para baixo é igual à força da resistência do ar que está para cima, e aí você não tem aceleração, a velocidade vai ser constante, ele continua caindo com a velocidade constante. Isso acontece se tiver resistência do ar. Nesse caso não tem, né? A questão aqui ele fala para desconsiderar a resistência do ar. Então não pode ser letra D. E a letra E, dependente do meio de onde foram abandonados, os dois corpos chegarão juntos após 2 segundos ao solo. Não é independente do meio. Se você pensar num meio que exista material, né, que não seja vácuo ali, vai ter resistência do ar, aí vai ser diferente, né? Então depende do meio, tem que ser vácuo, não pode ter resistência do ar, beleza? Então, ó, as questões aqui teve um acerto até razoável, mas olha só, essas questões que quando ele fala queda livre, ó, então ele fala que ó, foi abandonado no vácuo. Falou vácuo, não tem resistência do ar. Então se não tem resistência do ar, tudo aqui ó, independe do falar força resultante dos corpos atingirão a velocidade limite, né? Então já fala aqui de velocidade limite, não tem, né? Fala a questão da área aqui, não faz diferença. Fala do peso, não faz diferença. Falou vácuo, é queda livre, peso não faz diferença, área não faz diferença, beleza? E não tem a velocidade limite. A aceleração vai sempre aumentando a velocidade indefinidamente, beleza? Então essa era a questão 6. Ele coloca aqui o cálculo também, né? Então é isso aí. Aí, fechou. Então, brigadão aí e até mais.